Vocês imaginem que nós estamos na última semana da Quaresma, né? Que semana que vem nós já vamos começar a viver mais intensamente a Semana Santa. E é tão lindo ver como é que a igreja foi nos preparando, né? Que a gente falou que a gente estava se preparando para aprofundar a nossa conversão, né? De verdade, fazer uma conversão de verdade. Não aceitar que Quaresma seja só um tempo de jejum. Então, eu vou tirar isso da minha comida, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou tirar refrigerante, vou tirar chocolate. Mas entender que Quaresma é além disso, né? É de verdade fazer um caminho para dentro, para poder chegar na pergunta que vai ser para nós hoje. É porque é um convite a mergulhar em nós. Quando a gente começou lá no primeiro domingo, quando a gente viu Jesus sofrendo as tentações, e a entender que, na verdade, o nosso pecado original não é um pecado que eu fiz, mas o que eu perdi, que nós perdemos a santidade. Mas entendemos que a tentação vai fazer parte da nossa vida, mas que a gente vai vencê-la por causa de Jesus. Depois ele vai mostrar para nós que a nossa vida pode ser transfigurada e que ela está desfigurada pelo pecado. Mas tudo é opção. E que depois ele vai nos mostrar que a nossa religião é a religião do desejo, o cristianismo é a religião do desejo. Então ele vai oferecer água viva, lá com a samaritana, e falar: aquele que toma, eu sou a água viva. Eu sou. Aquele que crer, né, dele também vai jorrar. Depois ele fala: vamos tirar a cegueira espiritual. E nesse domingo ele vai fazer uma pergunta para Marta, que um dia, para cada um de nós, ela terá que dar uma resposta. Um dia. Cada um de nós vai ter que confrontar com essa pergunta dele. Né? Domingo foi a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus chega, ele é avisado, e ele espera ainda mais 2 dias para poder ir. Então ele chega no 4º dia, porque para os judeus até o 3º dia a alma estava junto com o corpo. Então no 4º dia não tinha mais saída, era morte, já estava em decomposição. Quando Marta fala com ele: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Vocês lembram o que Jesus pergunta para Marta? O que ele fala com Marta? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aí ele pergunta assim: crês tu isto? Você já parou para pensar nisso? Crês tu isto? Que o fato da gente acreditar nele, viver com ele, a morte não vai ter poder sobre nós? Porque dentro de cada um de nós existe um desejo de imortalidade. O amor quer ser imortal. Há um desejo de imortalidade. Então, na nossa vida há uma barreira, há um muro que se chama morte. A grande maioria das pessoas não gosta desse assunto. Né? Você quer despachar um bolinho, você começa a falar na morte, não fica um. Porque já não pensa nisso. Quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, tristes, abatidos, sem a pátria, Deus manda Ezequiel fazer uma profecia. E fala: Ezequiel, avisa o povo que eu vou abrir os túmulos e tirar o povo de lá. E eles poderão voltar e poder descansar na terra deles. Porque a gente sempre tem o hábito de querer ser enterrado com os pais, não é assim? Não é? Enterra todo mundo junto, as famílias tudo junto, é porque a gente quer uma pátria, a gente quer um colo, a gente quer estar junto eternamente. E Ezequiel também ele fala: está vendo esses ossos? Eu vi um lugar com muitos ossos ressequidos. De repente os ossos começaram a mexer, eles começaram a se juntar, e depois foi colocando tendão, colocando músculo, depois pele, recobriu, e depois colocaram de pé, soprou, o Espírito do Senhor falou: viva. Isso já era um sopro sobre a notícia da ressurreição. Então nós fomos sendo preparados na Quaresma, porque semana que vem nós vamos viver a Páscoa do Senhor.
Jesus sofre, morre e ressuscita. Mas a ressurreição de Lázaro diz respeito à minha ressurreição, à sua ressurreição. Um dia nós vamos estar lá no túmulo e o Senhor vai falar: levanta, vem, Filó. Presta atenção. Ele veio, quando ele conta, quando João faz questão, que sou o único evangelho que tem esse relato, é o evangelho de João, faz questão que a gente escute isso, porque a gente precisa prestar atenção nisso. O que é a vida? O que é a morte? Como é que eu conduzo a minha vida? O que de verdade me norteia? O que de verdade me sustenta? Porque existe um muro que eu não consigo ver além de. Mas eu imagino, porque eu quero a eternidade. Jesus vem contar para nós que esse sono, que é a morte, é como um sono, que o pai desperta na hora que ele quiser. Ele não falou: Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram: não, você está dormindo, então tá bom. Jesus falou: ele morreu. Mas para Deus, a morte física é só um sono. Eu acordo você do sono. Mas é porque como tem esse muro que Jesus veio quebrar, né? Ele mostrou que ninguém tem poder sobre a morte como ele. A morte não pôde vencê-lo, tanto que ele ressuscitou. Aí Paulo fala: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus está em vós, então vocês também vão ressuscitar. A questão que, se entre os judeus já existia, o pessoal já ficava confuso com isso, imagina nós cristãos. Tem tanta dúvida sobre isso que o povo vive confuso, com medo, ninguém toca no assunto da morte, não se prepara, não pensa de verdade nessa questão, porque isso exige de nós um ato de fé, porque ela ultrapassa a nossa razão. Acreditar na ressurreição, acreditar que um dia esse corpo vai voltar glorificado, mas que Deus vai restituir todos nós, que esse desejo de nossa eternidade não teria jeito de ser aqui, é eterno, porque aqui, por mais que se consiga algum remédio da imortalidade, nós vamos envelhecer. Não é isso que nós queremos viver eternamente, e essa proposta quem dá é Jesus. Mas crês tu isto? De verdade a gente crê que a morte vai ser só uma porta que vai nos abrir? Porque aqui Jesus se coloca como a porta da vida, e Ele te convida e me convida a empurrar a porta, porque é opção, e adentrar para a vida. Mas o medo que nós temos: mas será que eu entro mesmo? Será que eu confio mesmo? Será que essa história é verdadeira? Será? Isso exige de nós um ato de fé. Porque nós já sabemos que ressuscitada está ela lá no céu com Ele. E que um dia nós vamos estar juntos, Deus Pai. Fala isso para Catarina de Siena: Catarina, eu devolvo o corpo para vocês, e vocês nem vão sentir falta dele. Crês tu isto? De verdade. Se acreditarmos nisso de verdade, a gente desespera diante da morte? O cristão desespera diante da morte? Não. A gente sofre, porque a gente perde quem a gente ama. A gente sofre. O coração de Jesus aqui chorou, porque é o coração humano e divino. Então, o lado humano dele, diante do nosso sofrimento, diante das perdas, se comove e chora. Né? O versículo mais curto, né? Jesus chorou, ponto. Então, esse lado humano dele, isso nós vamos chorar, vamos entristecer. Isso está errado? Não. Mas nós podemos parar aí? Não. Então, nós que somos cristãos, que cremos, temos que ter um passo à frente. Nós temos que falar: ele ou ela já terminou a missão, ainda falta eu. Ainda falta. Eu ainda tenho que terminar o que eu vim fazer. Deus tem uma missão para mim, eu vou cumpri-la, porque eu vou voltar para a casa do meu Pai. Jesus falou que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele me ama, e nos fez filhos adotivos. Então, a Bíblia, às vezes a gente lembra muito de Marta, como aquela que ficava aflita. Claro, qualquer uma mulher dona de casa fica aflita com chegando 13 homens, pelo menos, para comer. Lógico, né? Você imagina a fome da turma. Todo mundo lembra só de Jesus falando com ela: Marta, Marta, tu te inquietas. Mas pouca gente lembra da declaração que ela fez a Jesus.
Cresto isto, Marta. Gente, imagina essa cena. Marta diante dele, olha para ele e fala, sim, Senhor, eu creio que verdadeiramente o Senhor é aquele que deveria, o Messias que deveria vir ao mundo. Pode imaginá-lo olhar para ele e falar isso com ele? Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus Altíssimo. Isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa de parar, da gente perder o fôlego, de imaginar um dia estar diante dele e falar assim, eu creio. Ele fez igual Pedro. Isso é maravilhoso. O Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus que veio ao mundo. Imagina se nós vamos ter condição de responder da mesma intensidade. Eu creio, Senhor, que por causa da sua vinda, porque o Senhor morreu na cruz por nós, eu terei a vida eterna. E a vida eterna, ela começa quando eu começo a viver na consciência que eu caminho diante de Deus. A vida eterna não vai começar depois que a gente morrer. Ela começa a partir do momento que você assume a sua fé. Porque se você assume a sua fé, o nosso último inimigo ele foi destruído. O nosso último inimigo é a morte. E a gente tem pavor de pensar nisso. A gente não gosta de falar nesse assunto. Mas a gente precisa se preparar para isso e todos os dias falar com o Senhor. Eu creio que a morte não terá a última palavra na minha vida, mas a penúltima. Ela é a antessala para eu poder voltar para casa. Muito bem. Mas existe a morte física, que é a morte que parece com sono, que Jesus falou. Mas Jesus penou muito, sofreu demais por cada um de nós, por uma outra morte, que ele teve que vencer na cruz. Qual foi? Qual foi? Que na escolinha, não, mas nós estamos aqui para aprender, né? Porque nós estamos terminando a quaresma, para começarmos a viver a Semana Santa. De que Jesus te libertou? Obrigado. A morte espiritual é a morte que é a mais grave. Porque o que pode ameaçar a nossa vida, a vida, quando eu falo vida, não é subsistência, é a vida inteira, é o pecado. E o pecado pode nos privar da eternidade. Pensem nisso. Isso é sério por demais. Então, falar em pecado, imagina, no mundo que deu as costas para Jesus, para Deus, que não preciso dele, se eu tiro Deus do cenário, eu tiro o pecado. É igual eu tiro o sol. Se eu tiro o sol, não existe sombra. Então, nós temos que pensar nisso. Então, o que ele mais sofreu por nós, que a morte física é um sono. Ele falou, eu te tiro. Mas a morte espiritual, porque o pecado não faz parte da nossa vida. Nós é que colocamos ele. Se nós fomos criados por Deus, por amor, Ele nos fez. E nos deu umas orientações, falou aqui, ama a Deus acima de tudo, cuida do seu irmão, não traia, não mata, não rouba, não calunia, cuida do seu pai e da sua mãe, não fica invejando as coisas do vizinho, cuida da sua vida. E a gente faz questão de fazer tudo errado. Foi opção minha ou dele? É nossa. E nós temos que entender que cada atitude nossa tem uma consequência. E o pecado tira quem da nossa vida? Deus. É gravíssimo. Nós temos que pedir a Deus uma graça, que é a graça maior do que ver anjos, é a graça maior que ressuscitar um morto, é ter consciência dos pecados e chorar por eles. Compreendem? Nós não podemos achar que não, está tudo bem, lá, eu posso aprontar, lá na hora Deus perdoa. É preciso tomar atitude. Se Deus é algo, se Ele é de verdade o meu Deus, o meu Senhor, se Ele de verdade é a razão da minha vida, eu tenho que colocar minha vida no trilho de acordo com o que Ele me orientou. É assim, eu já falava com um casal lá no consultório. Falei, de novo, devo ser a pessoa que mais cobra de vocês uma coisa chamada casamento. Até que dia que vocês vão viver nessa confusão? Eu sou pediatra, mas eu estou falando o que é verdade, sabe por quê? Porque a gente adia tudo da nossa vida, inclusive a coisa espiritual. Vocês estão me enrolando tem uns anos, porque na verdade vocês estão enrolando a vocês mesmos. A gente não sabe o dia, a hora que é chamado. E a gente tem que andar com a nossa vida a limpo. Falei, isso não agrada ao Senhor.
Isso não agrada. Não brinquem com essas coisas. Porque a gente vai adiando, no final das contas, o marido falou comigo assim, ô doutora Filó, a senhora tem razão, como é que a gente adia tudo, né? Falei, espiritualmente, né? Porque você não está vendo ele vivo aqui para te falar como é que é mesmo, estou te esperando ali para nós resolver uma coisinha. Por que nós fazemos isso? Por que a gente está sempre adiando tomar atitude na vida e endireitar a vida? Por que a gente tem tanta dificuldade de falar com o pecado? Não quero. Falar, não, mas só mais essa vez que eu vou falar mal do outro. Só mais uma vez que eu vou condenar, que eu vou julgar. Só mais uma vez que eu quero entrar, ver alguém e vou falar, nossa, que horrível. Só mais uma vez que eu vou adulterar. Não vou manter aquele apartamento bacana só para adultério. Ninguém está sabendo o que tem. Minha mulher não entende que eu preciso de outras aventuras. Mulher não entende que eu preciso viver a minha vida agora e ser feliz. Depois que você casou e tem um monte de menina, sua felicidade é cuidar dos seus filhos e sua mulher. A vida exige decisões firmes. Vocês não brinquem que a gente não enrola Deus. Não há nada que a gente faça que Ele não saiba. Não adie a sua conversão. Não adie. É preciso que a gente se posicione, nós trabalhamos a quaresma inteira para uma conversão profunda, não foi isso que a gente falava? Fala, Senhor, me faça ver, põe o colírio dos meus olhos, que é o Senhor mesmo, abre meus olhos, me faça enxergar. Quanto tempo vai demorar para a gente tomar uma atitude de verdade, com os nossos compromissos, com os sacramentos do Senhor? Tem quanto tempo que a gente não confessa? Vou confessar agora, é Páscoa, né? A gente confessa. Vou passar o ano inteiro e confesso de novo na Páscoa. É porque a gente não leva a sério a nossa vida espiritual. Então eu preciso de verdade acreditar nisso que Jesus falou. Crês tu isto, que você não morrerá. Mas para isso, nós temos que ter uma atitude de quem crê. Temos que viver de acordo com o Senhor nosso Deus. Não dá para ter um pé no mundo, outro pé com Deus. A gente fica na dúvida. Se Deus existir, eu pulo, né, no barco, falo, sempre acreditei no Senhor, ó, firme. Se Ele não existir, já estava mesmo na diversão do mundo, está tudo certo. É preciso tomar uma atitude que seja coerente com a nossa fé. É Semana Santa, todo mundo que sabe que eu estou aqui falando há anos, sabe que eu brigo que Semana Santa não é hora de estar olhando viagem e pacote econômico. Semana Santa é na igreja e de joelho que não pagamos a Deus o que Ele fez por nós. Filho, eu preciso descansar depois da Semana Santa. Semana Santa é aqui. Ou na sua paróquia, quando você estiver de joelho. Você tem noção o que significa viver eternamente? Não, não tem. Diante daqueles que você ama, rever seu filho? Tem noção o que é estar com ele eternamente e nunca mais separar? Tem noção o que é um lugar onde não terá mais lágrima, não terá dor, nem sofrimento, nem doença? Tem noção o que Deus fez por cada um de nós, por amor? Quem somos nós para Ele nos amar desse jeito? Nós temos que tomar atitude, porque o mundo vai olhar para nós, ué, fulano é cristão, está viajando aqui, ó, comandando uma viagem bacana. É impressionante. Mas nós temos que despertar o povo, o que significa Semana Santa, que o mundo é ateu, sabe não? Está levando a vida na flauta, está errado. Se nós que somos cristãos não anunciamos, quem vai falar? Quem vai contar? Nós temos que dar testemunho de um Deus que deu a vida por nós. E hoje o mundo é indiferente ao Calvário. Hoje o povo continua sentado aos pés da cruz, brincando, igual eles não estavam lá fazendo sorteio com as coisas de Jesus. Hoje o povo está lá jogando dado aos pés da cruz. O mundo é indiferente ao amor dele. O mundo é indiferente ao sofrimento dele. E o amor que ele teve e sofrimento foi por cada um, não foi só por mim não, por cada um de nós. Para nos levar de volta para casa. Jesus estava muito bem lá em cima, não precisava ter voltado não. Mas ele fez isso por amor, esse amor enlouquecido que a gente não consegue compreender o amor dele. Então nós que acreditamos temos que despertar os outros. É assim. O mundo nunca esteve tão doente e não sabe que está doente. Por quê? Porque deu as costas para Deus. É mais fácil meditar, né, assistir aulas, meditar e ver que quem nos ajuda são os extraterrestres. Está na moda.
Não, filho, eu estou meditando. Que bom para quem é extraterrestre, está sabendo? Que até os animais estão fazendo um círculo. Falei, como é difícil, né? Se dobrar diante de um pai e falar, bom dia, meu pai, a sua bênção a seu dispor. É mais fácil fazer contato com os extraterrestres, sei lá que confusão que o povo está fazendo, e é mais fácil, a gente faz isso e toma remédio psiquiátrico. Porque morre na ansiedade, na agonia, na angústia, na síndrome do pânico, e não confiamos no único que resolve qualquer coisa. Porque não cremos que Jesus continua vivo. A gente acha que ele é morto. Então, isso é tão sério, que os padres da igreja, os antigos padres, eles chamavam um sacramento de o sacramento da imortalidade. Qual é? Qual é o sacramento da imortalidade? Qual, gente? Vai dar nota, não. Qual é o sacramento da imortalidade? Hã? Eu não consegui ouvir? Sacramento da imortalidade. Sacramento da imortalidade. Pelo menos vocês vão aprender isso. Hã? Alguém falou de cá também. Eucaristia. Gente, é Jesus vivo. Isso é porque a gente não tem dimensão. A gente entra na fila e não sabe onde é que está. Eu escutei o padre ensinando o povo a receber hóstia. É Jesus vivo. Ali o mundo olha e vê pão, mas é corpo, sangue, alma e divindade de um Deus que te ama. Então por que é o sacramento da imortalidade? Que a partir do momento que eu recebo, eu já começo a participar da vida, porque Ele é a vida, Ele é a plenitude da vida. E a gente recebe, o povo, a gente passa, eu como ministro, estou mastigando chicletes, olhando o celular, falo, Jesus, vou dar um grau a qualquer hora, perder a classe. Estou passando diante com o Senhor vivo. E o povo não sabe. O povo não sabe. Que vocês acabaram de receber Ele vivo. E quando você recebe Ele vivo, qual o problema que você acabou de ter? Nenhum, se a gente acreditasse. Mas a gente não acredita. Como a gente não acredita que Ele está vivo ali, ó. Ele fala isso. O dia que as pessoas tiverem certeza que eu estou vivo no sacrário, as igrejas não caberão do nascer ao pôr do sol. Quem é que não quer bater uma prosa no pé do ouvido dele? Mas a gente não acredita, ele fica dias e dias sozinho e recebe uma visita. E ele é tão docinho, tão apaixonante, tão encantador, né? Jesus é de chorar, que ele fala, vem cá, vem me ver, e traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Onde você vai achar isso? Pode pagar o melhor psiquiatra do mundo. Qual a solução que vai ter? Não vai ter. Traga os problemas, que a solução as tem. E ele é tão encantador que ele fala, mas não vem para mim trazendo os problemas com uma receita, igual quando vocês vão ao médico, você já leva a receita pronta. Ele está enganado? Não. O povo vai consultar, os pais vão consultar, vai tudo no Google antes, né? Aí chega lá, doutor, só nós devia receitar tal coisa, tal coisa. Ele fala, não vem a mim igual vocês vão ao médico levando uma receita pronta. Vem, entregue. Aberta, diante do único que é vivo, diante daquele que está diante de você, que é o Senhor. Vocês não sentem quando Ele está lá? Que vocês chegam lá e falam, ai Jesus, que bom que eu não preciso te ver, não preciso cair morta mesmo. Mas o Senhor está aqui diante de mim. E eu posso falar, Jesus, olha os problemas. Número 1, tal, acabou o problema que eu já passei. Número 2, tal, acabou. Depois eu fico por conta dele. Compreende, por que você está angustiado, por que está sofrendo, por que está batido, por que está andando com a cabeça baixa? Levanta a cabeça, empina o corpo, estica o ombro, lembra que é filho do Altíssimo. Fala, eu tenho um pai. Qual o problema que eu tinha? Eu tinha um problema. Fui ali e falei com ele, porque ele está vivo. Vou morrer de falar isso com vocês. Vivo. Vai lá, entrega e esquece. Porque aquele problema deixou de ser seu. Ele fica perguntando para ele assim, que o senhor já resolveu? Aqui, cadê o negócio? Já está pronto? Esquece. Entregou, está? Entregue. A gente vai lá, entrega, tira da mão dele, depois vai lá, fala, vou devolver, porque eu já fiz tudo errado. Que luta! Nós temos que aprender a confiar em Jesus, igual ele confiou no Pai. Quando ele pergunta isso, crês tu isto? Eu tenho que falar, Jesus, porque eu confio no Senhor. Se eu não ia atravessar o universo por nada. Pode me falar uma abobrinha? Claro que não. Ele veio cá para falar,
eu tenho para você a vida que é eterna. Mas enquanto eu não viver isto, como é que eu vou transbordar isto? Como é que eu vou passar isso para o outro? Como é que eu vou mostrar para o outro a religião morta da Sexta-feira da Paixão? A nossa procissão que deveria parar uma cidade é a procissão da ressurreição. Quando eu ia na procissão em Oliveira, Sexta-feira da Paixão, a procissão estava voltando e ainda tinha gente saindo da matriz. Que era a cidade inteira e andava a cidade. Procissão da ressurreição, você conta quantos vão. Então o negócio é chorar, né? É o drama, a lágrima, né? A gente gosta de gente chora, mas ressuscita. Hoje eu estava lembrando, porque eu tenho uma família lá no CTI, às vezes dá mais trabalho que outras, e aí a residente falou comigo assim, ô Filó, nossa, eu achei agora que ia acontecer alguma coisa ali brava, eu estou vendo você dando risada com o povo. Falei, meu bem, deixa eu te explicar uma coisa. São João Paulo II falou uma coisa, que o demônio não suporta gente feliz. Sabe por quê? Porque a alegria é a assinatura do Espírito em nós. A alegria não é sua, ela provém de Deus. Então você quer afugentar o demônio? Dá uma risada boa, mas que é boa mesmo. Fala, por que você está rindo? A vida do avesso. Porque eu tenho Deus. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo. O que nos falta? Só confiar no que eu estou falando. Que não sou eu que falei, foi Jesus. É de verdade acreditar que na hora que eu vou comungar, que eu vou ali receber o remédio da minha imortalidade. Então, quem pode conosco? Quem pode nos derrubar? Ninguém. Ninguém. Falei, mas nós vamos sofrer? Vamos, é claro. Nós vamos passar pela morte física? Claro. Mas não vou passar pela morte espiritual, que é a segunda morte. É essa que nós temos que ter pavor dela. Porque o pecado ele não pode me tirar da alegria de estar junto de Deus um dia. Ver Nossa Senhora, ver São José com a gracinha, ver tanta gente que eu tenho que ver no céu, não conversar demais, ainda bem que tem eternidade. Vocês não creem nisso de verdade? A gente tem que lutar por isso. Crês tu isso? Claro que eu creio. Mas essa pergunta vai bater na sua porta, eu faço ela para os pais todo dia. Você crê de verdade que esse menino não morre, mas que ele volta para casa, você vai revê-lo? Crê? Ah, bem, nunca pensei sobre isso, falei, é hora de pensar. Mas não deixa a vida trazer a dor para depois você pensar. Pensa antes. Então, na verdade, esse evangelho é o evangelho que aprofunda a Eucaristia. Remédio da imortalidade. Aonde que você vai começar a trabalhar o seu ser imortal? Cada vez que você vem rezar. Cada vez que você vem receber a Eucaristia. Porque se você recebe Jesus vivo, é Ele que pode trabalhar em você, porque quando a gente recebe Jesus, nós é que vamos sendo transformados nele, não é Ele que vai sendo transformado em nós. Ok? Então Ele vai sendo transformado, nós vamos sendo transformados. Então aproveita e fala com Ele, Jesus, aonde em mim precisa ser trabalhado? Aonde em mim precisa ser ressurgir? Aonde em mim está morto? O que em mim está morto, está cheirando mal? A nossa vida afetiva, que eu estou arrastando ela, vivendo de migalha. É a minha vida profissional quando saio do lugar, e sou infeliz, e arrasto todo dia, e lamuri todo dia, e reclamo todo dia, mas não faço nada. O que está ruim na sua vida que você não pode revelar a glória de Deus em você? O que te amarra, que não te deixa soltar em Deus? Aproveita a hora da Eucaristia, está recebendo Jesus vivo, ainda é de graça, pelo menos por enquanto. Recebe Ele vivo e fala, Jesus, primeiro obrigado, já falei com vocês. Primeira coisa que vocês falam quando recebe Jesus na Eucaristia é obrigado. Porque o Senhor não foi embora. Obrigado porque o Senhor permaneceu. Obrigado porque o Senhor veio me alimentar. Obrigado porque o Senhor é meu sustento. É minha força, é minha vida, é a coragem que me põe de pé. Fala com Ele, olha o que está ruim. Me dá a graça. Me ajuda para poder de verdade ser cristã, de verdade viver aquela vida que o Senhor desejou para mim. Eu quero ter uma vida feliz, Senhor. Eu quero passar por falar, menino, por que você é feliz desse jeito? Fala, está sabendo não? Não te contaram? Aquele que me acompanha. Jesus. Porque você não tem vergonha de dizer isso. É tão bonitinho como é que você vai vendo as pessoas caminharem, né? Estou com uma residente lá no CTI, que no início ela falou comigo assim,
Ah, doutor Filó, eu estava com vergonha de falar o nome dele. Pois é, já teve que fazer até batismo. Falei, que nada, estufa o peito e tem orgulho. Saber que você vem à missa todo dia antes de você ter ido trabalhar. Que eu te levo, nós vamos conversar no caminho. Não tenha vergonha, eu falei com ela hoje na igreja. Deixa eu te mostrar. Está vendo aquele ali de joelho? É um brilhante neurologista. Está vendo aquele outro ali? Um brilhante geriatra. Está vendo aquele outro ali? É um brilhante pediatra. Está vendo aquele ali? Um dos maiores cirurgiões. Estão de joelho. Antes de ir trabalhar. Por quê? Porque já descobriu que médico é a extensão da misericórdia de Deus. Que nós, a medicina, é uma luta contra a morte. Mas quando a gente não pode salvar o corpo mais, a gente salva a alma. É isso que temos que acreditar, que estamos aqui de passagem, somos peregrinos, mas não vamos acabar no nada, vamos voltar para casa. Então isso tem que mover a nossa vida, isso tem que ser a fonte da nossa alegria, isso tem que desejar, fazer com que a gente deseje recebê-lo mais vezes. Por quê? Porque Ele é o meu remédio, Ele é o meu alimento, Ele é o meu sustento, a minha alegria, a minha vida, e é o meu amor. A gente tem que ter coragem de dizer aí, Jesus, o Senhor é o meu amor, a minha luz, a minha vida. Como é que eu começo o dia sem estar diante da sua presença? Não tem jeito, sem receber esse alimento que me sustenta. O dia que a gente acreditar que Ele está vivo, as igrejas não vão comportar. Guarda isso que eu estou falando com vocês. Por enquanto vocês acreditam mais ou menos, Fafila, entusiasmado com a Eucaristia. Não amo de verdade. Tem certeza absoluta que é Ele vivo. Não precisa de prova, não. Eu sei que é Ele. Ele não ia mentir, para quê? O pai da mentira é outro. Mas nós temos isso na mão, de graça, milhares de horários, mas não conseguimos um. Por quê? Porque não é a nossa prioridade. As outras coisas do mundo viram prioridade, menos Deus. Então, hoje, quando a gente celebra e pensa nesse evangelho, é o evangelho que eu tenho que rever a minha questão com a Eucaristia. Entender que esse de verdade é o alimento da minha imortalidade. Que Ele de verdade é o sustento, Ele é a minha força. Por que você dá conta de correr, trabalhar, fazer isso e está feliz? Por que você dá conta de passar por esse sofrimento? Porque o corpo que eu acabei de receber, é esse corpo que sustentou o pior sofrimento do mundo e permaneceu. É esse corpo que dá sustentação ao meu corpo miserável. Compreendem? Por que a pessoa dá conta? Por causa dele. Porque sem mim, nada. E nada é nada. Não tem ilusão. Nada é nada. Como eu gostaria que a gente terminasse essa quaresma igual menino. Menino com menos de 1 ano. Que ainda nem anda. Mas que ser cada dia mais dependente de Deus. E entender que sem a Eucaristia a gente morre. Que a gente precisa dele. Que Ele é como o ar que eu respiro. Que Ele é a minha força, o meu sustento. E que sem oração a minha alma entra em asfixia e eu fico asmática. E que de repente eu faço... Que é isso, Franco? Você está suspirando, a alma está precisando de oxigênio? E o oxigênio da alma chama-se oração. Simples assim. E que se eu não rezo, eu não fico de pé. Se eu não comungo, eu me arrasto. Mas que se eu tenho vida de oração, se eu tenho um terço na mão, se eu tenho Eucaristia todos os dias, quem vai te parar? É ninguém. Não há problema que chegue, que você não vença. Não há dificuldade na vida. Mesmo que as pessoas que Deus amou de uma forma especial e que o amaram de forma especial, Deus chamou para o mistério bem de perto do sofrimento. Então as grandes almas, os grandes santos sofreram muito. Mas é porque Jesus chama de uma forma diferente para abraçar o mistério da cruz, que a gente ainda não consegue. Ele chamou, né? Então é preciso que a gente deseje, né? Tudo que eu gostaria era de desejar, fazer com que vocês desejem Deus cada vez mais. É o desejo da samaritana, é entender o que é o desejo da água viva. É desejar Deus vivo, é uma relação íntima. Ele comigo, eu com Ele, eu misturada nele, Ele misturado em mim, como diz Padre Pio. Que mistério é esse? O Senhor em mim, eu em ti. Que mistério é esse? Mistério de amor. Então, se você entende isso, tem solidão na sua vida? Não tem, né? Fala, eu estou sozinho. Mas não está sozinho como? Se Deus é vivo, estou com você, como é que eu estou sozinho? Não está, não pode estar.
Mas porque não percebe a presença. É a fé que nos sustenta. Conversa com ele, começa a conversar. Começa a silenciar para ouvi-lo, porque ele é tão delicado, tão educado, que só fala se a gente cala. É preciso aprender a estar no silêncio. É preciso comungar e pedir a Ele. Jesus, me ajuda, me dê a graça. Mas eu queria terminar colocando mais um desejo em vocês. A Eucaristia é um desejo. E lembre quando eu contava para vocês que quando eu pedi a Jesus a graça, de que eu queria comungar todos os dias, e que ele tinha que me mandar um recado, a pessoa que me deu o recado está aqui, ó, a Marta. Foi a Marta que há muitos anos atrás, no grupo de oração, falou comigo: doutora Filó, a senhora sabe que tem missa todos os dias, 6h30 no Colégio Arnaldo? E que eu te abraçava, te beijava, e você falava: o que é isso? Eu falei: é Jesus em você que eu abraço. Lembra? E que desde aquele dia eu nunca mais parei. Lembra, mas desde que eu nunca mais parei de ir à missa todos os dias a partir dessa data. E quantos anos são isso? Muitos, e muitos. Sempre. Continuamos da mesma forma. Então, é assim. É que além desse desejo da Eucaristia, eu queria colocar no coração de vocês um desejo de vocês serem, quando receber a Eucaristia, ter a graça de poder ser o templo onde Deus vivo habita. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vocês acham? Claro que a confissão vai nos ajudar, mas quem é que vai nos ajudar a fazer esse templo dentro de nós? Como é que vocês acham? Não, ele tem uma ajudante. Maria. Vocês imaginem que dia 25 a gente celebrou a Anunciação. Na época na época dos judeus, que existiu os Santos dos Santos, que existiu o templo, as mulheres não entravam, tinha o pátio separado. Vocês imaginem que sem ninguém saber, uma menina de 14 anos passa a ser o templo vivo de Deus. Por 9 meses, Deus habitou dentro dela. Já pensaram o que significa isso? Ela gerou Jesus, Ele vivo dentro dela. Isso é um mistério louco. Como é que ela aceitou ficar ali, um Deus vivo, aceitou ser um neném, um embrião, crescer dentro dela? Ela foi o templo vivo dele. Então, como é que nós podemos fazer isso? Nossa Senhora tem uma escola que a gente precisa matricular. Essa matrícula significa consagração a Nossa Senhora. Consagração total pelo método de São Luís Maria de Montfort. Quantos aqui são consagrados por esse método? 1, 2, 3, 4. Pouco? Pouca gente. Nossa Senhora fala que vai fazer um exército. Quando a gente fez a peregrinação pelos locais que ela apareceu, em Lourdes eu fiquei impressionada com a multidão à noite. Tem todos esses lugares, tem procissão luminosa à noite. E eu olhava para trás, eu falava com ela assim: a senhora já tem um exército pronto, né? E ninguém sabe. Porque o dia que a mãe gritar, os filhos se levantam. Essa consagração, vocês podem montar os grupos, aqui na igreja a gente sempre faz, a Patrícia depois pode orientar. E é maravilhoso, porque eu brinco que ela é uma arquiteta. E atualmente eu falo com Jesus, na hora que eu o recebo, que ele não repare a bagunça, que eu estou recebendo ele, a casa mal arrumada, quebrada, porque eu estou em obra. E até a mãe conseguir fazer a obra. Ela está reservando um cantinho onde ela mesma possa recebê-lo para mim, acolhê-lo, amá-lo, que a gente não é capaz disso. Mas ela ensina o caminho, né? Você imagina, ela teve ele dentro dela. Ela ensinou João, ela ensinou tantos. Ela pode nos ensinar. Então, quando a gente é consagrado a Nossa Senhora, de manhã cedo, a gente pede a ela assim. Se a gente pede a Jesus que naquele dia você quer amá-lo, servi-lo, você quer viver para não ofendê-lo, não magoá-lo, não pecar, só por hoje, né? Cada dia a gente repete: por hoje eu quero não pecar, não vos ofender, não vos magoar, nada. Eu quero não te trair, quero ser fiel.
Mas sou capaz? Não. Então eu falo com Nossa Senhora, a senhora que nunca traiu, que foi perfeita, o paraíso de Deus, a senhora que é fiel, a senhora me ajuda a não desperdiçar as graças que Ele vai me mandar e ser fiel a Ele? Ela deve falar que sim, aí eu rezo 100 vezes, Ave Maria, Virgem fiel, Ave Maria, Virgem fiel, para me ajudar a viver conforme eu acabei de pedir. Muito bem, chega de noite, entre as orações, eu ajoelho de novo, falo com ela, vou pedir perdão por não ter conseguido cumprir o que eu tinha que cumprir, porque com certeza pecou, com certeza errou, com certeza traiu, com certeza. Aí a gente pede perdão e fala com ela, intercede por mim, a senhora é minha mãe, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, mais 100 vezes. É assim, aí ela vai trabalhando, né? Porque a gente já sabe o quê? Nada. E aí tem um monte de oração, um monte de coisa que a gente vai fazendo, que tudo a gente entrega a ela, fala, a senhora me ajuda a amar Jesus, a senhora me ajuda a servir Jesus, a senhora me ajuda a fazer as coisas que Jesus, a senhora me ajuda. Então, por causa dela, que disse sim e que nos deu Jesus, a gente pede a ela que nos ajude a também ter um coração, ter uma vida, que Jesus também possa viver, que a gente possa ser aquilo, a gente olha para ela e fala, ela é exatamente a imagem que Deus quer que a gente seja, o Filho transfigurado, porque transfigurado é ela revela a glória de Deus, ela revela, ela é toda transparência, ela é só Ele. Mas para a gente que é muita carne, muita matéria e pouco, eu falo, muito barro e pouco espírito, ela tem que nos ajudar a ser muito espírito e pouco barro. Então a gente não consegue essas coisas que eu estou falando com vocês sozinha. O caminho é com ela. O caminho com Nossa Senhora é mais curto, mais simples. Então você segura na barra do véu dela, do manto. Sabe menino quando mãe anda e menino anda agarrado? É assim que eu ando. Então ela anda, eu ando. Ela parou, eu paro. Agarrada, agarrada. Porque com ela nós chegaremos ao céu. Eu tenho impressão, se eu chorar vocês não reparam, que quando a gente chegar lá, ela irá abrir a porta. Ela é a porta do céu. E ela vai chegar e vai dizer, ela vai abrir a porta e dizer, entra, que a casa é sua. Entre e veja quem te espera. Nós precisamos de saber que também somos esperados. E Deus espera cada filho dele. Ele espera por mim, por cada um de vocês. Deus nos quer com Ele eternamente. Mas não sem a intercessão dela, que ela é mãe. E Ele entregou ela para nós quando Ele disse, eis a tua mãe. Então, se vocês ainda não são consagrados a Nossa Senhora, vamos pedir a ela a graça dessa intercessão. E que ela ajude cada um de vocês a se consagrar a ela. Porque vai ser tanta coisa que vai impedir você, são 30 dias de exercícios, leitura de livro, é tanta coisa que a gente precisa pedir a graça para conseguir a graça. É uma luta, né? Porque é luta, porque é tanta graça que a gente recebe, que a gente tem dificuldade de fazer, mas a gente pede a ela, a senhora me ajuda? Tudo Deus tem que ajudar, senão a gente não consegue nada. Porque é exatamente aquilo que Jesus falou, sem mim, nada. Mas esse é o caminho da nossa conversão, esse é o caminho da nossa perfeição, esse é o caminho da nossa santificação. A gente precisa pedir a ela que nos ajude a receber Jesus, a amá-lo, a não ter medo de viver a vida que Ele quiser para nós, com a certeza, a esperança, a certeza é tão grande que tem algo que nos espera, um Pai que nos aguarda por um abraço sem fim, um Pai que vai acolher os filhos dele no colo e dizer, que bom que você voltou, que bom que você está comigo eternamente. Isso não tem preço. O dia que eu começo a pensar que vamos voltar para casa. Não sei se vocês conseguem ter saudade do Pai. Tem hora que eu morro de saudade do Pai do céu. Eu acho que deve ser um colo do mais doce possível para a gente chegar. Então, que Nossa Senhora, né? Nós estamos na Semana das Dores. Ela olhe com um olhar de misericórdia para a nossa vida. E nos ajude a libertar do pecado, a libertar do mal, a tirar esse pecadinho que a gente tem de estimação, que a gente não consegue libertar. Que ela nos ajude, né, a cortar todo o mal da nossa vida e de verdade sermos criaturas novas, a passar pela Páscoa de Cristo preparando a nossa Páscoa, de verdade convertidos, de verdade filhos do Altíssimo, de verdade filhos da Mãe Santíssima. Que ela nessa noite olhe, interceda e peça a Jesus nesse momento
por cada um de nós. Que quando a gente reza a Ave Maria, que a gente fala, rogai por nós pecadores, agora, é agora, ela é mãe, ela não deixa para depois, ela cutuca Jesus e fala, agora, ele precisa dessa graça, agora. Por isso que a gente, como filho, termina rezando. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, sois vós entre as mulheres. Amém. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Deus do Amor e da Gratuidade. Acompanhe. Então, hoje eu quero conversar com vocês, capítulo de Lucas 14. Eu quero meditar duas frases, dois versículos que Jesus falou no Evangelho de domingo. E Jesus me encanta, né? A doçura dele é algo que me encanta demais, porque da mesma forma como naquela época, ele assentou, observou as pessoas, como é que elas se comportavam num jantar. Da mesma forma como ele ensinou, ele nos ensina hoje. Aquilo que ele falou serve para a gente hoje, porque ele ficava observando o comportamento humano. Então, a primeira frase que ele disse assim, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Vocês imaginem que Jesus estava observando o pessoal chegando para o jantar, e as pessoas brigando por estar nos melhores lugares. E até hoje é assim. Né? Dentro de uma sociedade que nós vivemos, nós temos uma hierarquia e que, de acordo com o seu status, com a sua posição, você tem um lugar que se assume. Mas o que Jesus quis nos dizer, quis revelar que o ser humano ele tem um afã de ser o melhor, de sobressair, de se mostrar diferente dos outros, de se colocar acima dos outros. Porque tem um desejo de brilhar, de aparecer, de falar, olha como é que eu sou bacana. Jesus falou, não é isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é bem assim. A necessidade de se sentir mais poderoso do que o outro, eu falo que isso começa desde pequenininho. Desde pequenininho. Tem gente que para na idade de 3 anos e permanece. Esses dias uma mãe pegou um menininho de 3 anos no quarto falando com um irmão de 5 meses. Apontou o dedinho para ele e falou, deixa eu te explicar uma coisa. Quem manda nessa casa primeiro sou eu. Depois é o papai. Depois é a mamãe. E por último é você. Você é o último de todos. 3 anos de idade. Mas nós crescemos achando que estamos lá com 3 anos de idade. Eu sou o mais importante, o mais bacana. Adoro um aplauso. Adoro passar, as pessoas me reconhecer e falar, viu fulano, viu como é que ela está bacana? Reconhecer que ela tem aquela roupa faz um diferencial. Perceber que a gente tem a última palavra, se não eu imponho a minha última palavra. Reconhecer que eu sou a dona da verdade. Isso são coisas que estão em nós. Mas conviver com esse centramento do ego, né, esse ego centrado, já ficou tão natural que a gente não percebe que tem isso. A gente fala, eu tenho isso? Tem não. Jesus falou, tem, minha filha. Tem um desejo aí dentro de sobressair. E aí, que é lindo em Jesus, porque a religião cristã não é a religião das respostas, é a religião das perguntas. Primeira coisa que Jesus fala com os discípulos, quando João Batista fala com os discípulos dele, eis o Cordeiro de Deus. O que Jesus, quando eles vão atrás de Jesus diz o que para eles? O que procurais? Então, Jesus pergunta para nós, por que vocês estão querendo assentar no primeiro lugar? O que vocês estão buscando? Qual a sua necessidade de estar ali, naquele lugar? Por quê? Qual o seu interesse em fazer isto? Qual é o objetivo que você tem? Por que você está buscando? Qual é o interesse oculto que está na sua agenda? Se você está se tornando amigo dessa pessoa, por que você é amigo dela? Qual o interesse que você está tendo nisso? Por que você está aqui hoje?
Então, a nossa religião não pode ser feita de respostas prontas, assentadas. Jesus é aquele que nos coloca em movimento, nos coloca para pensar. Ele não quer um monte de robô, ele quer alguém que responda e responda com entusiasmo e fala, por sua causa. Mas é porque você já mexeu em mim. Então, é preciso que a gente pense em cada atitude que a gente está fazendo. Por quê eu faço isso? Qual é o sentido, qual é o desejo oculto que eu tenho por trás disso? Ele falou, sabe por que vocês vivem assim, nessa guerra, na competição? O ser humano tem mania de competir, de querer ser melhor, de querer falar, eu sou bacana, você é mais ou menos. Ah, você é bom nisso, mas eu sou melhor do que aquilo. Aquela luta que a gente fica com os pais, com os meninos pequenininhos. Não compare seus filhos, porque já vai crescendo esses meninos numa competição louca. Para que essa competição? Ele falou, olha, eu tenho um desejo diferente para vocês. Eu queria construir uma outra sociedade. Uma sociedade fraterna, que vocês possam entender que vocês são irmãos. Mas enquanto vocês não reconhecerem a verdadeira identidade de vocês, vocês se reconhecem no ego. E o ego é que move vocês. E a primeira necessidade básica do ego é de ser reconhecido. Então ele faz tudo para aparecer. Ele fala, opa, está me vendo aqui? Então ele falou, a hora que vocês não se identificarem mais com o ego, aí o ego não tem mais como ficar inflado. Vocês já chegaram em algumas reuniões, algumas festas, onde tem tanto ego inflado que não cabe ninguém? É tanta briga de ego que não cabe. Fala, melhor sair. Porque ainda não tomou consciência daquilo que é. E falou, sabe por que vocês ficam nessa competição, nessa bobagem? Porque o ego está inflado demais. Vocês estão vivendo na superfície. Vocês ainda não têm consciência da verdadeira identidade de vocês. Quando vocês tiverem consciência da verdadeira identidade de vocês, o ego desinsufla. E aí cabe todo mundo. E aí vocês vão vendo que essas coisas ridículas, que sustentam vocês, caem. Não serve para nada. Para que eu vou achar que a gente é melhor do que os outros? Que bobagem. Eu sento aqui porque eu sou mais bacana. Por que você é mais bacana? Temos o mesmo pai. Somos irmãos e só temos um único mestre. Qual é o nome dele? É Jesus. Esse sim, é o nosso único mestre. Então Jesus observava e falou, eu queria fazer de vocês uma sociedade onde vocês fossem fraternos, fossem irmãos. Onde vocês conseguissem cuidar uns dos outros. Onde vocês não competissem. Onde vocês não precisassem diminuir o outro. Então, por isso eu convido vocês a ir para o último lugar, porque o último lugar foi o que ele fez. Jesus foi para o último lugar, no mundo, pegou a cruz, foi para o último lugar, porque lá ele foi nos redimir. Jesus pegou o último lugar para que ninguém se sentisse excluído no mundo, para que não tivesse ninguém depois dele, tivesse ninguém marginalizado, então ele ocupou o último. E nós, como discípulos dele, ocupamos o último, junto com ele. É lá que ele nos redimiu. É lá que ele continua intercedendo, cuidando de nós sem cessar. Ele continua ali. Mas será, a gente fica pensando, será que é possível viver desinteressadamente? Será que é possível? Será que é possível fazer as coisas e não pensar em recompensa? Será que numa sociedade onde a gente está acostumado somente com aquilo que é pago, eu pago por alguma coisa, viver a gratuidade? Que a gratuidade por si só, a definição disso é aquilo que eu não compro nem vendo. Quando é que eu consigo viver a gratuidade? Quando eu tomo consciência daquilo que eu sou. Que a gratuidade é um gesto de liberdade. É quando eu estou mergulhada em mim. Quando eu entendo que eu sou filha do Altíssimo. E que Deus me ama tanto. É onde eu sou enxertada nesse amor dele. Essa consciência do amor de Deus é que está escrito na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, está escrito assim, o amor de Deus por nós nos constrange. Porque ele nos ama tanto, mas ama tanto sem medida, sem cobrar, sem preço, que quando eu tomo consciência de que eu fui redimida por esse amor, sou amada, sou uma filha amada, eu me nutro nesse amor e vou viver o amor com o outro. E aí eu consigo fazer a gratuidade. Mas enquanto eu não tomo consciência disso, eu não consigo viver a gratuidade. Eu vou cobrar por tudo. O caminho da gratuidade é fácil? Não. Porque nós estamos numa sociedade difícil. Então, se você faz uma coisa gratuita, as pessoas começam a desconfiar de você e falam, o que será que ela está querendo? Tem algum interesse por trás. Não faz nada de graça. Por que o outro faz de graça? Igual as crianças, quando eu dou a amostra lá no consultório, falam, mas você não vai cobrar nada, tia Filó? Mas você não vai ficar pobrinha?
Às vezes você vai ficar pobrinha se você está dando amostra. Você não vai cobrar nadinha, não, nadinha. Até os meninos já são desconfiados com esse assunto. Então, aprender a gratuidade, esse gesto que eu cuido do outro, é diferente. Porque tem uma diferença, gente, entre querer. Falo, não, Filó, eu faço por causa de Jesus, eu faço um monte de obra social. Então, eu tenho um ativismo. E eu faço tantas coisas, eu faço tantas refeições, a gente corre demais, cuida de um tanto de coisa. Mas eu queria dizer uma coisa que vai ser triste de ouvir. Que não adianta eu correr, ter um tanto de atividade, fazer um tanto de coisa, se nada disso que eu faço tem amor. É a carta de São Paulo. Eu posso ser queimada viva. Se eu não tiver amor naquilo que eu fiz, resolveu? Nada. Isso tem que ficar muito claro. Porque eu não tenho que dar ao outro alguma coisa para que eu não possa humilhar o outro, mesmo que a situação dele seja a mais humilde naquele momento. Não é uma coisa que eu tenho que dar, eu tenho que me dar. Compreende? A diferença é no amor. Eu tenho que entender que somos irmãos. Essa é a grande diferença. Por que eu estou falando que isso é diferente demais? Porque Jesus veio falar para nós do protocolo do cristão. O protocolo do cristão é ser sempre o último, considerar que o outro é mais importante, ceder. Às vezes a gente está no trânsito, não tem sempre alguém que acha que é mais esperto, quer dar um nó, quer passar na frente. Para que disputar? Para o carro e fala, você deve estar com mais pressa? Vai em paz. Faça isso. Às vezes a gente começa a disputar também, esquece que é cristão. Ele ainda não entendeu que a gente é irmãozinho. Mas enquanto ele não entender, a gente vai fazer a nossa parte, para poder ir mostrando as coisas. Mas quando eu tomo consciência desse Deus que me convida a estar nesse mundo, da mesma forma como recebo de graça esse amor, a praticar o amor, essa via é difícil, porque eu preciso da oração. Porque eu tenho que exercer os meus atos de gratuidade com Ele, e é por Ele no meu irmão. Então eu tenho que falar, Senhor, esteja comigo naquilo que eu vou fazer por Ele. Eu faço esse ato de amor com o Senhor, por você, com Ele, nele. É assim. Eu falo, Senhor, esteja comigo, abençoa essa obra, que ela é de amor por sua causa. E às vezes a gente acha que nós somos responsáveis para salvar o mundo. E eu é que tenho que fazer tudo. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso ativismo. Eu faço, acho que eu tenho que fazer um monte de coisas. Eu queria lembrar que nós somos apenas instrumento na mão de Deus. Apenas. Então, se você se acha pronto para ajudar alguém, lembre que até a questão do ato de ajudar não é nosso. Mas nós podemos fazer alguma coisa por alguém porque Deus nos deu um dom. Então, o ajudar alguém é graça. Primeiro para mim, depois para o outro. É entender que eu não tenho essa graça em mim, mas é Deus que me capacita para. E eu só vou fazer aquilo que Ele permite fazer, naquele grupinho. Então, o Senhor precisa de mim ali. E não eu achar que eu tenho que resolver o mundo inteiro, não. Isso é porque é a tentação de ou achar que eu tenho que resolver e cuidar, e resolver o mundo, cuidar do mundo, porque Deus está dormindo, não está vendo as coisas. Ou eu caio no desânimo de falar, é coisa demais para fazer, deixa do jeito que está. Não, eu tenho que apresentar ao Senhor e falar, se eu estou nas mãos dEle, fala, Senhor, eu vou ser seu instrumento, aonde? Aonde Ele te colocar, aonde Ele te permitir, até quando Ele permitir, até quando a sua saúde permitir, até quando a graça dEle te permitir, até quando e onde Ele te der a força necessária para você fazer.